Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao podcast do Julião, onde a gente entrevista personagens, pessoas de sucesso, pessoas jovens de sucesso. E hoje, nesse episódio, estamos aqui com um grande parceiro meu, que é o Enzo. Enzo Amorim, Enzo de Salve, verdade. salve família. Não é, o primeiro Enzo que tem mais de 10 anos. Conta um pouco aí do que você faz, cara, tu. Fala, rapaziada, eu sou... Bom, atualmente eu sou empresário, mas profissão eu sou programador, né? Comecei com essa porra, programo desde os meus 12 anos e é o que eu gosto de fazer, tá ligado? Então... Desde que idade? Desde os 12. E você, 12 anos, tava programando, tava fazendo 12 código? anos eu tava programando. Qual a história? É o seguinte... eu jogava um joguinho chamado Minecraft, todo mundo conhece esse joguinho, tá ligado? Eu joguei. E aí eu fazia mod de Minecraft, mano. Tá ligado? Fazia modzinho pros amigos, a gente queria fazer uma paradinha, sei lá. Cidade. Não, tipo assim, às vezes era algo até mais básico, a gente queria, sei lá, um dos casos que eu lembro, bem bobão, que a gente queria um modzinho pra fazer chave pra abrir as portas. As portas só abriam se tivesse chave. As portas do Minecraft. Então eu fui lá e, mano, quebrei a cabeça pra fazer a porra daquele mod. Pode xingar? Pra fazer a chave. Eu não sou muito fã não, mas você que sabe, não tem limitação não. Tá no vocabulário. Não tem restrição não. E aí eu fiz, cara, aprendi. Era em Java, né? Então aprendi Java e tal pra fazer essa parada. E é isso, cara. Comecei nessa parada. E aí... Mas então, eu só fazia de palhaçadinha, tá ligado? Era só brincadeira. Nossa, foi muito tempo só brincando. Pra mim, isso era só... Eu só usava isso pra fazer mod. Só pra joguinho mesmo, só pra joguinho. Era só isso. E em que idade tu começou a ver que aquilo ali poderia dar dinheiro? Cara, foi quando eu entrei no meu técnico. Eu fiz um ensino técnico na FATEC. Ensino médio técnico? Ensino médio técnico. Certo. Passei lá pra FATEC, fui fazer informática, né? Ah. E que não era só montar e desmontar computador, era o que eu achava que ia ser. E eu cheguei lá, recebi os horários e tinha linguagem de programação, banco de dados, estrutura, não sei o que, e redes, e tipo, muita coisa. Eu falei, tá, não era isso que eu tava esperando. E aí eu cheguei na minha primeira aula, era Java. Eu falei, pô, já conheço isso aqui, cara. Já fazia, né? Eu já fazia. E aí, tipo assim, cara, eu voei baixo, tá ligado? Voei tranquilinho no meu técnico, fiz tudo direitinho. Fazia tranquilo, ajudava todo mundo, porque, porra, já era um... tava fazendo... Cara, eu entrei no meu técnico, eu tinha 15. Tinha 15 anos, então eu já tava 3 anos fazendo essa parada. Ou seja, com 15 anos você já viu que você ia ser garoto de programa. Então, exato. Foi exatamente isso. Ele é garoto de programa, pra quem não sabe. O que é um garoto de programa? É um garoto que faz programas. Que faz programa? Exatamente. Exato. O que você faz? Muito programa. Então ele é o quê? Um garoto de programa. E preferencialmente madrugada. Ai. Tá, enfim. Então, nos seus 15 anos, quando você entrou, você já tava por dentro do que era. Já. Mas você não programa Java. Você não programa Java mais. Imagina, né? Que até onde eu sei, eu não sei muita coisa. Sim. E Java não é linguagem de programação decente Não, hoje em dia mais. Vamos lá. Tem tecnologias melhores. Vamos lá. Certo. É uma das melhores. Ok. Ponto. Ok. Só que pro que eu faço não é mais tão necessário. E também é algo que, bom, leva tempo. É um modelo que eu demoro mais. Se eu usar Java para programar o que eu preciso, eu vou demorar muito mais. Por exemplo, eu tenho como usar Java para fazer aplicativo. Android. Certo. Só que eu vou demorar bem mais para fazer do que usando o que eu uso hoje, que é JavaScript com React Native e tal. Mas faria para Android, para iOS também? Não, e aí eu teria que ir só para pra outra Android, teria que ir pra outra linguagem, tecnologia. eu teria que usar Swift ou C e alguma dessas coisas, saca? E aí são linguagens que eu não tenho tanto conhecimento assim. Então qual que você usa hoje? Qual que é a linguagem que você usa hoje? Hoje eu uso muito JavaScript, Go, é a linguagem da Google, Certo. e o que estiver pela frente. Caramba, a Google criou a sua própria linguagem? Eu não sabia disso. Criou, cara. Então, a questão eles tinham um problema que é um problema, cara, muito detalhado deles, muito técnico, e eles não tinham uma linguagem, eles usavam Python, se eu não me engano, e eles não tinham uma linguagem para suprir esse problema deles. Certo. E eles foram lá e criaram a própria. Caraca. Exato. Não, a Google é outro patamar. É não outro tem patamar, jeito, né? porra, uma das maiores do mundo. Os caras criam a Saca? própria linguagem pra desenvolver as paradas. E aí desenvolveram uma... Cara, é uma das paradas que eu mais estou gostando ultimamente, sabe? É. Não tem tanto...
não tem tanto uso pra mim no dia a dia, tá ligado? Porém, o que eu puder fazer com ela, eu vou fazer, saca? Pode crer. É uma linguagem, cara, muito boa pra mercado de trabalho. Tá, então, pro cara que tá começando... Ó, vou te dar um hack. Vem. Vou te dar um hack pra os cortes sair maneiro. Fala. Você repete assim, ó, a linguagem interessante pra tal coisa, tá ligado? Sim. Pro corte sair bom. Se Beleza, ligou, né? beleza. Não é isso? Não é isso? Não é isso, não é isso, produção? É isso, né? Aí, pô. Vamos lá. Então, pro cara que tá começando, qual que é a linguagem... Tá começando não, vai. O cara que já entende alguma coisa, já tá no mercado, já tá se desenvolvendo. O que você indica pra ele aprender, de repente, a linguagem, pra ele conseguir ter mais desempenho, poder ganhar mais? Você falou que pro que você faz em específico, o Java, né? Java normal, você usa JavaScript, você falou? Sim. O Java, é isso? Isso. Não tem tanto uso. Pra mim, não. Certo. Então, na tua área, o que você indica pro cara fazer? Cara, vamos lá. Temos alguns pontos a colocar nessa mesa, tá? Certo. Primeiro, versatilidade. Se ele quer versatilidade, ele vai para o JavaScript, porque ele consegue fazer aplicativo, Android, iOS, consegue fazer site com HTML e CSS, ele consegue fazer desktop com Electron, se ele quiser. Tudo isso no ecossistema JavaScript. Certo. Okay? Por que eu uso muito? Eu tenho uma empresa, eu preciso desenvolver rápido, preciso de funcionário que tem um custo um pouco mais baixo que as outras linguagens, os funcionários. Para um cara que sabe mesmo, ele é mais caro, com certeza. Então, para mim, eu preciso de um cara que saiba JavaScript, correto? Para mim é o que faz mais sentido para o meu caso. Só que, outro ponto, você quer ganhar mais, você vai pegar uma linguagem mais nichada. Okay. Java não é tão nichado, Java é muito mais amplo, geral. É mais geralzão. Certo. Empresa grandona usa. Se você quer trabalhar em banco, você quer estabilidade, você vai trabalhar em banco, né? É o que a gente entende no Brasil. Ok. E até segurança de dados. E aí você vai aprender, cara. Exato, você vai aprender um Java, você vai aprender um C, você vai aprender alguns aí sabem COBOL, que é uma linguagem muito antiga, cara, muito velha. Mas ainda é utilizada por bancos ainda? Muito utilizada por bancos. Certo. Por causa da sua segurança e tal. Só que é aquilo, uma linguagem que, meu irmão, para tu saber, tu é jurássico. Eu tinha na minha escola, no técnico, quando eu fazia, 2 professores meus sabiam COBOL. Eram quantos professores? E só pra ter uma noção. Cara, eu tinha da área de TI, eu tinha uns 8. E só 2 sabiam? Só 2 sabiam e tipo assim, eles já tinham lá seus 60 anos de idade. Caralho, esses caras programavam desde que o computador nasceu. Meu irmão, não tinha isso aqui. Não tinha tela, tá ligado? Eles começaram a programar, era letrinha na tela, tá ligado? Era letrinha verde na tela. Era exatamente isso. E aí, cara, isso também foram coisas que eu fui pegando com meus professores. Eles são caras que são muito arcaicos. E o conhecimento deles é muito voltado a isso, né? Tipo assim, se você quer ganhar muito dinheiro, você vai fazer o que a gente faz. Porque é o que eles vivem, querendo ou não. O professor meu trabalha na escola e em alguns momentos eles vão trabalhar fazendo freelance, né? É até meio errado falar isso porque eles não podem, eles são funcionário público. Mas tem muito tempo. Tem muito professor. Talvez nem sejam muitos deles. Inclusive era o que acontecia, cara. Os caras de empresa grande, por exemplo, IBM, os bancos, algumas empresas lá fora, inclusive, eu já entrei na sala e tava meu professor conversando com esses caras. Por quê? Eles estavam sendo... como é que eu falo? Conselheiro? Tipo, não. Eles estavam sendo chamados para ir trabalhar nessas empresas. Para parar de dar aula e ir trabalhar nessas empresas. Muitas vezes lá fora, muitas vezes trabalhar daqui mesmo. Ou se fosse o caso, é que, porra, eles são bem antigos. Então trabalhar de casa para eles é tipo assim... Não existe. Os caras iam, morrer de tédio. Exato, eles gostam de estar ali tocando nas coisas, de andar pela empresa e tal. E é um bagulho que ele fazia muito sentido para eles. Então, cada linguagem tem sua importância, tanto técnica quanto, como é que eu posso falar, social, sua importância, não sei, no mercado pro cara, pro crescimento da carreira dele. Carreira certo. E em tecnologia. O que você recomenda pro cara que tá começando? Nichar? Botar uma linguagem específica, nichar pra uma linguagem específica ou ele seja mais geralzão?
Cara, é um bagulho, é uma discussão. É uma discussão. Generalista ou especialista, tá ligado? É uma discussão muito ampla no mercado. E na minha concepção, se você tá começando, eu acho que vale muito a pena você ser especialista. Tá? E depois você ir mais pro geral. Porque especialista em qual linguagem você indicaria? JavaScript, cara. Mais fácil pra você entrar. Hoje em dia Mas o JavaScript não é o geralzão? é o geralzão, só que eu estou falando o quê? Você, com JavaScript, você tem que focar... Você pode fazer tudo. Só que você vai ter que se especializar nessas outras áreas. Ah, tá. Então, tipo assim, Correto? ele vai usar... Porque JavaScript... Ah, entendi. JavaScript Porque o JavaScript no seu dá pra fazer tudo Isso. e ele consegue, nesse fazer tudo, focar em uma área específica. Exato. Certo, entendi. Exato. Beleza. Vamos botar no que você sabe, no marketing digital. Certo. Você está começando ali. Vamos dizer que o JavaScript, nesse caso, nessa analogia bem rasa, o JavaScript é o marketing digital. E aí você consegue ir para coprodução, você consegue... Copywriter, gestão de tráfego, design. Entendi. Você consegue fazer tudo isso, mas você tem que especializar. Quando o cara entra no marketing digital, para onde é que ele vai? Afiliado, geralmente. Esse é o desenvolvimento web. É o cara fazer site. E aí todo mundo começa nisso. Todo mundo começa HTML, CSS, JavaScript. Fazendo site. Fazendo site. De fato, tem muito cara que faz site com código. Tem muito cara que faz com Elementor, que Exato, é o mais fácil. Mas aí, tem muito... empresas, se você quer entrar no mercado de trabalho, você vai aprender. Se você quer fazer site, se você é um desenvolvedor, você quer realmente fazer código, porque o WordPress não é... Eu vou entrar na treta. Não, aí, entra nessa treta aí que eu gosto dessa treta. Eu gosto dessa treta. Eu tô ligado, eu tô ligado. WordPress você não é programador. Se você faz bagulho com Elementor, você não é programador. Tá ligado? Você não é, mano. Ponto final. Não tem código, porra. É o código pronto. É literalmente Exato, código pronto. Exato. E o que você pode fazer? Tipo assim, tem o cara... Vamos lá. O WordPress é muito PHP. Que é uma linguagem também que tem todo um... Fala, mano. Por que o PHP é ruim? Não é ruim, cara. Esse é o problema. Só que, tipo assim... Ela ficou suja. Por quê? As pessoas. Sempre as pessoas, mano. É o que tá acontecendo com o JavaScript agora. Mas o que aconteceu? O que as pessoas fizeram? Cara, sei lá, mano. Não é uma linguagem que as pessoas normalmente gostam de usar. É isso, saca? Certo. Porque, vamos lá, o PHP você faz a mesma coisa que o JavaScript. Ok. Você não consegue fazer aplicativo, não consegue fazer o restante, mas o início dos dois é a mesma coisa. A PHP é tão fácil de aprender quanto o JavaScript. Certo. É uma linguagem maravilhosa pra você aprender. Certo. Saca? Mas não tá sendo tão usado. Tanto que tem aí de vira e mexe treta do PHP morreu. Ninguém mais usa PHP e não sei o quê. E de fato, né? Pelo jeito. Não morreu, mas poucas assim, pessoas cara, usam. exato, não é todo mundo que usa. Tem salários baixos, programadores PHP. Muitos deles têm salários muito baixos. Salário mais baixo do que o cara que tá começando agora com JavaScript. Tá ligado? Ou seja, o PHP é tipo o renegado ali da programação. Cara, mas ó, ele tem muita capacidade, tá ligado? É o engenheiro... Ó, tu vai entrar em treta também. Não, Você já tá entrando, eu vou entrar, pô. Não vou não. Tá ligado? Mas é exatamente isso. E aí, mano, teve até aquela treta com aquele cara lá, o filho da minha tia Rico, tá ligado? Ah, tá. De que você começa em 6 meses e vai tirar 5 mil por mês. Sabe aquela parada? Você não tá ligado? Não. Então, A treta não tô ligado, não. ele fez um anúncio, mais ou menos, assim. Ele Ok. fez... cara, ele falou que se você começa a aprender com 6 meses de aprendizado, você vai começar a tirar 5 mil reais por mês. Em qual profissão? Em PHP? Programador. Programador em geral, ok. Normalmente JavaScript, que é o que mais tem curso hoje em dia. Ok. E aí, cara, causou uma treta gigantesca na internet, mano. Mas é verdade? Em parte. Por que em parte? E aí eu volto na minha história. Eu não gosto de ser exemplo, mas eu volto na minha história. Inclusive, eu comecei o técnico, mas eu não sei se eu terminei. Não sei nem se eu terminei o ensino médio. Não sabe? Não sei. Por quê? Meu terceiro ano foi no ano da pandemia. E minha escola não tinha, mano, EAD. Tá ligado? E aí? Então, tipo assim, eu não sei se eu terminei por quê. Não tinha EAD, a gente não tava fazendo nada. No final do ano falaram que a gente passou, falaram que a gente não passou. Pegou o diploma? Até hoje não fui na escola. Foda-se também, né? Foda-se, eu tô ganhando dinheiro, é isso que importa. E aí, cara, eu tirei o ano da pandemia. Eu comecei exatamente... Foi abril, mano. Abril eu comecei a estudar. Certo. Pesado, JavaScript. Ok. Eu não tive, cara, quase nada de JavaScript na escola. Certo. técnico. Que era
Já, era Java, você Eu aprendia. só tinha Java e um pouquinho de PHP. Certo, E aí eu não tinha nada de JavaScript. certo. E aí, mano, eu falei, mano, porra, eu quero fazer essa parada, mano. Eu entrei no LinkedIn e fui procurar vaga. Falei, cara, tem muita vaga de JavaScript, mano. Muita vaga. Vou aprender essa parada aqui. Ok. E aí, Faz sentido. Se tem demanda, eu quero o Se que tem tem demanda, demanda. mano, Eu eu não quero- quero alguma coisa que cara, não tem demanda. eu quero entrar na primeira coisa que aparecer. E eu não queria entrar pra agora. Eu falei, mano, eu vou estudar aqui. Se eu tiver que estudar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tô de boa, tá ligado? Nunca tive uma vida fácil, né? Morei em favela. Desde que eu nasci até eu ter 18 anos eu morei em favela. Apesar de se chamar Enzo, rapaziada. de chamar Apesar Enzo. de se Enzo é chamar só- de Minha Enzo. mãe gostava muito da Cláudia Raia. Queria o nome do filho igual, tá ligado? Olha a história do nome dele. Filho da Cláudia Raia. Nem pra ser do Ferrari, né, cara? É? Nem pra ser do Ferrari. Do que? Enzo Ferrari. Não, mas não tem Ferrari no nome? Não, porra. Ah, vai tomar no cu. Mas a parada é essa, tá ligado? Eu estudei, mano. Cara, eu estudei pesado. Eu só estudava isso. Por quê? Nesse ano eu tinha 2 coisas pra fazer. Ou eu estudava programação, ou eu estudava pro Enem. Ok. E aí eu falava pra minha mãe que eu tava estudando pro Enem. E eu tava estudando programação igual um louco. Eu acordava 6 horas da manhã e ia dormir... Eu ia dormir o quê? Era 11 horas, mais ou menos. Estudando. Chegava no quarto, eu botava a tela do simulado do Enem. Botava, sei lá, o Pro Enem, botava essas paradas na tela. Aí saía do quarto e voltava. Lá, Visual Studio, bravo. Tá ligado? Se desse errado, hein? Mano, se desse errado, Se eu tava desse errado, ele fudido. tava na merda, viu? Eu tava fudido. E aí, começo do ano... Não, na realidade, final do ano, comecei a namorar com a minha atual namorada, com a Maria Clara, conhece? Esposa, né? Até. E aí, Tá já mora junto, Quase, né? Filho e Tá tal. quase, tá quase. E aí eu falei, pô, cara, não dá pra eu ficar pedindo pra minha mãe dinheiro pra sair com a minha namorada, porra. Não, mano, vou aplicar pra uma vaga. E aí, comecei a aplicar, mano. Eu Que fiz nem um louco. Que nem um louco, cara. Eu mandava... Criou um Inclusive, código. ó, Criou um código lá pra ficar olhando. não, mas eu não tinha pensado nessa porra. Ah, E aí, rapaziada, dica. Mano, eu mandava papo de 100 a 200 aplicações por dia. Tá? Fazia... Cara, teve dia que eu fiz 5 entrevistas. Uma atrás da outra. Passou? Na maioria. Porque, cara, eu tava com a mente fresca, aplicando pra umas vaguinhas de júnior. Às vezes até de estagiário eu aplicava. E aí, mano, certo dia eu falei, cara... Certo dia eu tava jogando com uns amigos e eu comecei a desenrolar muito no inglês com os gringos que a gente tava jogando. Tava jogando o quê? Cara, eu tava jogando, era um joguinho que, porra, não tinha um computador bom, então era um joguinho que parecia PUB, tá ligado? PUBG. Aquele Battle Royale, parece um COD. Sei. E eu jogava os de pobre dele, que eu não tinha como. Free Fire. Era quase, só que era um de computador. Ok. Hulls of Survival o nome. Ah, Tipo assim, cara, um jogo chinês, tá ligado? aham. E aí ele tinha o servidor brasileiro misturado com o norte-americano. Certo. E tinha uns boludos lá também. E aí, porra, pra se comunicar com os caras... Lá ele. Esse boludo Bolo- aqui é, é a calma aí. maneira que se Vamos refere a explicar. argentino, tá? Argentino. Tinha muito Argentino, argentino. chileno. Tem nada a ver com... É isso, latino-americano sem ser agente. Exatamente. É isso, exatamente Só pra isso. ficar claro, tá, rapaziada? E aí, cara, eu comecei a desenrolar muito no inglês com os caras e eu falei... Cara, por que eu não mando currículo lá pra fora? Tá ligado? Certo. Mas você arrumou um trabalho no Brasil, você tava trabalhando no Não Brasil. tava Você ainda. não passou das entrevistas? Passei em todas, mas eu não queria entrar. Muito filho da puta. Porque, passou cara... nas entrevistas e não pegou o trabalho. Cara, mas a parada é... Vai. Era a vaga que estavam me oferecendo 2.000, 3.000, e aí às vezes aparecia umas de 5 e eu não passava. Era CLT ou é PJ? A grande maioria é pro CLT, Aí é foda. tá ligado? Aí essas de 5 mil e tal já eram mais variadas. Tinha Mas CLT, tinha tu PJ. tinha 18 anos. Mano, Tu a não parada queria ganhar 3 mil reais, não? Queria, mano, mas tinha vaga de 5 e eu não passava, Ai, que olho grande. tá ligado? E aí, mano, chegava a vaga de 5 mil, eu não passava, mano. Eu falei, caralho, eu vou estudar mais, mano. E eu falar, ó, eu vou pensar aqui, pros caras da vaga de 3.
Falar, pô, vou pensar. Eu tinha passado pra... Foram quantas vagas, cara? Acho que foram 2 ou 3 vagas de 3.000 e outras de estágio. Eu passei por um monte de estágio. Não lembro quantas, mas passou. Não lembro, mano. Certo. Passei um monte, só que, tipo assim, eu nem ligava porque, pô, já tinha passado pra isso. Não é, Pra de julho. Se tinha passado pra de 3.000, pra que você ia E aí pegar eu ficava botando os caras na geladeira, falava, ó, eu vou pensar aqui, eu tenho que ver. Até hoje eu não tenho carteira de trabalho, tá? Eu não tirei minha carteira de trabalho até hoje. E aí eu falava, não, pô, vou ter que tirar minha carteira de trabalho, vocês esperam um pouco? Os caras, não, a gente espera, tá tranquilo. Enquanto isso eu tava mandando currículo e estudando pra fazer teste técnico, meu irmão. E aí comecei a mandar currículo lá pra fora. E aí, cara, lá pra fora é muito difícil. Dos caras querendo um brasileiro júnior, muito difícil. Porque os caras podem contratar um pleno muito barato, então pra que eles vão contratar um júnior? Exato. Certo. Exato. E aí, cara, eu não tinha essa mentalidade, não sabia. Pra mim eu falei, mano, só tô mandando, vai que alguém aceita, né? E aí, mano, mandando, sendo rejeitado em todas. Falei, pô, cara, não só aceito, mano. Mas não vou parar, não. E aí uma me aceitou, tá ligado? O Michael, meu padrinho hoje em dia, o cara me ajuda em tudo. Tudo que eu precisar de conhecimento, o maluco tem... Bom, vamos lá, vamos explicar. Aí eu passei pra Fetly. Fiz a minha primeira entrevista, fui chamado. E aí eu aprendi um negócio que é, cara, seja lembrável, tá ligado? Cara, a gente ficou muito tempo na entrevista falando de música. Porra, eu falei, pô, o cara é americano, ele é do Texas, tá ligado? E eu falei... Hello, my folks! E aí, não, mas ele não tem sotaque, porque ele é de... Puta, eu não vou falar errado. É bom, ele não vai ver. Ele não vai entender nada, então... Esse cara, ele é do Nebraska, alguma coisa assim. Tá Certo, ligado? um lugar que não... Ok, entendi. E aí ele não tem tanto sotaque do Texas, mas tipo assim, é um cara que curte muito rock, americano curte rock pra cacete. Sim, justo. E eu comecei a falar pra ele, pô, aqui a gente tem umas bandas de rock e tal, Angra, você deveria conhecer. Cara, a gente ficou um maior tempão falando de... E aí ele, mano, a gente esqueceu que tinha teste técnico pra fazer. Só que eu cativei tanto com o cara, que ele falou, pô, mano, eu gostei de você. Mas a gente vai fazer o teste técnico ainda. Falei, caraca, quase. Aí, cara, a gente fez o teste técnico, não consegui fazer 100%. Não passou no teste técnico. Só que aí tá a dica. Eu fiz tão bem o one-on-one com o cara, eu conversei tão bem com ele, ele gostou de mim, que ele falou, cara, por algum motivo ele falou, mano, eu vou chamar esse moleque. Eu vou treinar ele, vou ensinar ele, porque ele é um cara aí, que parece ser dedicado, exato. Parece ser treinável, então é comunicativo. Então vale a pena eu trazer ele, cara, eu ensinar ele, botar ele como meu aprendiz. Uma dica que, cara, até hoje eu mando currículo, virou meu prazer essa parada. Tentar entrar pra empresa, tá ligado? Virou meu prazer. Eu entro no LinkedIn, eu mando lá currículo pra caraca. Tem que fazer não, cara? Tá faltando trabalho, né? É que isso também é meu trabalho, você sabe. Tô zoando, né? E aí, né, eu mando, passo nos testes e tal. Eu gosto pra caraca. E aí, mano, o que mais me dá resultado é ser legal com o cara, mano. Simplesmente. Cara, você consegue, sei lá, uns 20, 30% de produtividade, eu diria. De chance de passar na entrevista. Só de ser legal, mano. Cara... Enquanto a maior parte dos programadores, desenvolvedores, de qualquer área que seja, os caras não sabem. Os caras acham que eles estão falando com um robô. Os caras acham... A minha percepção de fora, né? Quem trabalha na área de tecnologia tem muito estereótipo, e é um estereótipo real, infelizmente. Real, mano? Que o cara não digo nerd, mas é um cara mais travadão, um cara que não sabe se comunicar. Ele é muito introspectivo. Essa é a palavra, introspectivo. Então é um cara que não sabe conversar, que ele gosta mais de ficar ali fazendo o código dele ali. Exato. Olha assim, mas não fala muita coisa e... E cara, é aquela parada. Às vezes quem vai te entrevistar pode até ser um cara desse também, pode ser um cara introspectivo. Mas até assim o cara introspectivo gosta de que a pessoa pergunte sobre como é que tá sendo. Cara... Uma das empresas que eu fiz, passei, trabalhei e tudo mais. Mano, o cara ele tava no aeroporto, indo fazer uma viagem e tal. Eu vi que ele tava dentro de um Starbucks, dentro do aeroporto, ele tava em Dubai. E aí eu, tipo assim... Era rico, né? Ele era só programador, tá? E aí, morava em Dubai e tal. E aí, mano,
poderia simplesmente passar despercebido. Tipo assim, ele tá numa cafeteria, tanto faz. Mas não, eu perguntei, pô, legal, nossa, parece muito Starbucks e aeroporto. Ele, eu tô no aeroporto e tal, tô indo visitar a família. Falei, pô, de onde é que é a sua família? Ele, pô, minha família mora na Jordânia. Aí eu, pô, muito tempo que você não vê eles, né, tal. E ele, mano, a gente foi numa conversa muito longa e foi uma entrevista que durou 3 horas. Tá ligado? De conversa. E aí depois ele me perguntou umas paradas e tal, e acabou. A gente conversou mais sobre a vida do que perguntou as coisas. E aí, o que acontece? Muitas empresas, qual o processo? Junta todos os entrevistados e depois você vai fazendo um draft, vamos falar assim. Você vai fazendo um draft de quem você gostou mais, quem prestou maior qualidade técnica. E, cara, eu fui lembrado, tá ligado? E aí, na minha segunda entrevista, foi com o CTO da empresa já, tá ligado? E aí foi mais de conversar. Por quê? Eu não sabia, mas depois eles me falaram, pô, você já tava dentro. Você conversa com o CTO, você já tá dentro. Agora, saber se você vai querer. E aí é isso, tá ligado? Eu fui legal com ele. Faz sentido. Fui legal com ele. Pro CTO querer falar com o cara, é porque se ele não tiver dentro, ele tá com um pé e meio dentro pra dentro. Mano, literalmente foi o que Falta só... Foi o que eles falaram. Pô, nesse momento só dependia de você. Ficava com o CTO, tal, a gente conversou, falou sobre parada. E a última, depois de já ter passado tudo, foi um... Posso falar, né? O budget, o budget não, o salário e tal. Pode, você deve, na verdade. Cara, ele falou, pô, a gente tá te oferecendo aqui $6.000, tá ligado? Isso ainda era uma vaga entre júnior e pleno. Caralho, júnior? Então, eu tinha quanto tempo já? Eu tinha 1 ano e pouco. Eu tinha 1 ano e 6 meses só de experiência. E tava pegando $6.000. $6.000. Aos 19 anos. Exato. Exatamente. Se você, bonitinho, introspectivo de programação, que tá assistindo aqui, e não tá ganhando $6.000 ainda, mês de salário, é porque você acha que ser introspectivo é bom. E não é, seu bobo. Nem um pouco. Por isso que eu sempre falo, cara, sempre que eu converso com alguém, a rapaziadinha lá que vem mexer o saco, vem me fazer pergunta. Eu converso com todo mundo, não tem esse problema, eu converso. Não que eu queira, mas eu converso. Cara, até bom pra treinar, mano. O que você tem que fazer, velho? Primeira coisa que você tem que desenvolver, não importa qual seja a sua profissão, é a habilidade de se comunicar bem, de se vender bem. Exato. Cara, carisma, velho. Isso é basicamente carisma. Correto. Às vezes você não precisa ser um ótimo vendedor, você só precisa ser carismático, tá ligado? Não precisa de muito, mano. Cara, você... Por que não precisa de muito? Porque a maior parte das pessoas são ruins. Exato, mano. Então, você fazendo um pouquinho só, você não precisa fazer muito, você precisa fazer só um pouquinho, fazer um pouquinho. Você precisa fazer o básico. Aí as pessoas não fazem nem o básico. Você faz o básico, você se destaca. E você sabe qual é a melhor parte disso? Aqui no Brasil isso já é diferencial. Agora fala na Europa, que todo mundo é fechadão. Visão, a galera lá é bem... Mano, na hora que eu cheguei pro cara, tipo assim, primeiro, o brasileiro, só de você ser brasileiro, já cativa os caras, ponto. Isso é real? Ponto final. Mano, a gente chegou... O CTO da empresa, ele é francês. O nome dele é Badreddin, né? A família dele é da Argélia, certo, se não me engano. E aí, mano, ele é francês. Cara, neste momento do mundo, neste momento que a gente tá vivendo, os franceses gostam de futebol tanto quanto a gente. Mbappé, campeão da Copa do Mundo. Campeão da Copa do Mundo 2 vezes e tal. Uma só. Ia ser 2 vezes, confundia. Não me desce que o Messi ganhou a Copa do Mundo, que a Argentina ganhou. De qualquer forma. Mano, só de falar isso, cara, já emendou num papo de futebol, tá ligado? Uhum. Não era muito chegado, na realidade, agora eu tô bem mais chegado no futebol. Não era muito chegado. Mas, tipo assim, mano, eu desenvolvi, conversa com um cara sobre futebol, tá ligado? E aí, mano, até hoje o cara, ele é meu amigo. Ele não é só, não só trabalhou e trabalha comigo. Ele é meu amigo, tá ligado? Então, daí, a primeira dica que você dá pra um cara que tá na área da programação, desenvolvimento de software, etc., conseguir um trabalho que pague bem de verdade, né? Não tô falando um salário de R$5.000. Isso aí é pouco. Mercado de tecnologia, isso aí é pouco. R$5.000 é pouco, pô. De tecnologia? Eu comecei ganhando isso. Nessa empresa gringa, inclusive a história é essa. Eu escolhi a empresa gringa que me pagava R$5.000 do que a empresa brasileira que me pagava 5. Depois de 6 meses eu tava ganhando 10. E aí, qual que é o primeiro estalo assim? Cara, a primeira dica não é técnico, mano. Porque a primeira parte é passar a entrevista. E você tem que ser o quê? Carismático
Primeiro passo, você tem que ser visto. Currículo bem feito, tal, tudo certinho, informações são necessárias, as empresas que são melhores. Segundo, mano, ser lembrado. É isso. Tá certo? Ser visto? Não, minto. Ser visto. Segundo, ser chamado. Você tem que ser chamado, porra, pra entrevista. Então, faz a mesma coisa. Primeiro, ser visto. Segundo, seu currículo tem que estar bom o suficiente pros caras te chamarem, tá ligado? Você tem que ter um passado bom, tá ligado? Não adianta você querer passar pra uma vaga lá de fora, ganhando $6.000, se você nunca fez nada no Brasil. Tá ligado? Ou em qualquer outro lugar. Não faz sentido. Tá, mas vamos pensar que esse cara não tá saindo do zero. Esse cara já tá na área de programação. Sim. Ele já ganha. Porra, só que ele tá trabalhando no Brasil e não ganha tão bem ainda quanto ele gostaria. Ele quer arrumar uma vaga fora do Brasil. O que você tem de dica pra ele? Cara, teu inglês tem que ser minimamente bom. Não precisa ser perfeito. Inglês europeu é um dos piores que tem. Tá? Na grande maioria de quem eu já trabalhei. Segundo, mano, você tem que mandar currículo igual um doido. Tá ligado? Não tem jeito. E ser carismático, mano. Conversa com o cara, é uma pessoa que tá na sua frente, tá ligado? É isso que importa. Você tem que estar tratando como se fosse uma pessoa. Esse é o principal de tudo. E estudar, obviamente, pro teste técnico, pô. Senão você não passa. E, cara, na maioria das vezes o teste técnico é uma parada muito boba que você sabe, mas talvez você não saiba o nome. Você usa esse conceito no seu dia a dia, mas você não sabe o nome. Tipo o quê? Cara, Dá um caso aí de uma entrevista. Mano, foi uma que eu falei, inclusive acho que eu falei contigo, que o cara me perguntou sobre o que era closure, tá ligado? Eu não sabia responder pra ele. Aí eu fiquei, porra, cara, eu não sei o que é. Foi nessas minhas de estar curioso, querendo saber como é que tá o mercado e mandar currículo. Então, tipo assim, não tinha pretensão nenhuma, não estudo pra essas. Eu mandei currículo e tal, caí na entrevista técnica, o cara perguntou, pô, sabe o que é uma closure? Você tá afim... uma ideia de produto aí, ó. Termos que podem cair no teste técnico da entrevista no exterior. Cara, é uma boa, mano. É uma boa. É sério, se você não sabia o que era... Você usava, mas você não sabia. Não sabia. Que eles usavam outro nome, eu imagino. Não. Tipo assim, cara, são conceitos que você não sabe. Tipo assim, você não para pra ver o nome. E aí na hora que o cara me explicou, você só faz, tipo, é automático. Okay. Tá ligado? Tá no sangue já. E aí o cara me perguntou... Tal, falei, pô, não sei, aí ele me falou o que era, eu falei, pô, caraca, eu usei isso agora, 10 minutos atrás, tá ligado? Tava fazendo negócio agora, eu usei isso, cara, pelo amor de Deus. E aí acaba que você não passa por causa dessas bobeirinhas, tá ligado? Então, você tem que dar uma estudadinha. Às vezes não muito, cara. Às vezes é tipo assim, você dá uma olhada nas coisas e você vai relembrar. Mas você tem um material desse aí, ou vai ter? Óbvio que eu tenho, né? Não, pra vender, pô. Pra vender não, eu tenho pra mim. Mas dá pra vender, Quem quiser dá pra... Dá pra vender. Tipo assim, esse cara foi tipo muito básico. E aí é aquilo. Quando eu vou sendo perguntado as paradas, eu boto lá no meu papelzinho e deixo guardadinho, acabou. Ou boto lá no doc e deixo guardado. Por quê? Da próxima vez que o cara me perguntar, o doc tá aberto. Eu sempre deixo meu doc aberto. Perguntas frequentes, deixo lá aberto, certinho. E eu vou responder pro cara, por quê? Mano, você não saber essa parada, você não saber o nome, não vai te atrapalhar a trabalhar, mano. Não vai, cara. Porque, como eu falei, você faz no automático. No seu dia a dia de trabalho, se você é programador, no seu dia a dia de trabalho, eu tenho certeza que ninguém te pergunta o que é uma closure. Eu nunca fui perguntado, mano. Tá ligado? Eu uso todo dia. Eu uso todo dia. Porque é automático. O cara fala, ó, faz isso, faz isso, faz isso. O que é isso? É uma closure. Mano. Porra, caralho. Eu não vou lembrar o nome dessa parada, tá ligado? Certo. Mas é só um exemplo de muitas coisas que acontecem, sabe? Uhum. E é isso, mano. Tipo assim, não... A entrevista... como é que eu posso dar de exemplo? Cara, autoescola. É a mesma coisa. A entrevista é você fazer a prova da autoescola. O trânsito é uma coisa. A autoescola é outra. Certo. Você tem que saber passar na prova. É diferente de saber dirigir no trânsito. É diferente de saber dirigir no trânsito, mano. Às vezes, cara, você não vai passar na prova, mas você sabe dirigir, tá ligado? Faz sentido. É exatamente isso, tá ligado? Uhum. É o que mais acontece. O cara, ele passar na entrevista, às vezes, que decorou todos os conceitos, mas aí chega no trabalho e vai ter que correr atrás de tudo, tá ligado? É melhor estar no trabalho do que não tá, Exato, né? É melhor ganhar dinheiro. E aí tem um cara que às vezes não sabe, mas, porra, ele vai desenvolver bem pra caraca no trabalho, mano. Ele vai ser, tipo, top 1 do time e tudo mais, saca?
É triste, mas acontece muito. Certo. Mas você não trabalha mais nessa vaga de $6.000, né? Não. Até onde eu sei. Não. Como que você começou a ganhar dinheiro fora de ser um profissional ali? Cara, comecei com freelance. Foi meu primeiro dinheiro grande. E Fora aí, do trabalho ali formal. fora do trabalho formal. Certo. Freelance. E depois eu comecei a expandir essa questão do freelance. Como E aí assim? Eu parei de ser só eu fazendo um projeto e eu fiz uma empresa fazendo um projeto. Eu De saí freelance? de freelance. E o nome disso é Software House. E eu comecei a ter um bagulho só pra fazer software pros outros. Saca? O cara chega pra mim com uma ideia, Preciso de tal coisa, desenvolve pra mim. Quanto você me cobra? aí eu vou lá e faço a análise do projeto dele, dou o preço base. Quanto mais vai crescendo, mais ele vai pagando. E é isso, saca? É mais ou menos isso. Aí os projetos, cara, giram em torno de 60 mil, 80, às vezes dá pra chegar a 100, 200 mil, dependendo do projeto. Em Saca? quanto tempo geralmente esses projetos saem? É 3 meses, é 6 meses, é um ano? Exato, depende muito do projeto. Esses projetos menorzinhos aí de 60, 50, 60 mil, dá pra fazer eles em 3 meses. Saca? Certo. Inclusive voltando lá naquele assunto do começo, o JavaScript ele veio pra isso. Porque Para eu agilizar consigo fazer um desenvolvimento ágil, contratar um cara que sabe uma linguagem e vai conseguir desenvolver para todas as plataformas. Ok. E ele não tem um valor tão alto porque atualmente tem um monte. Saca? Ok. É isso. Faz sentido. E aí eu consigo desenvolver um produto bom, rápido e teoricamente barato. Mas aí não é você que desenvolve, né? Não. Como você falou. Eu tava falando aqui mais cedo. Eu faz muito tempo que eu não mexo num código HTML, tá ligado? CSS. Você pega lá um projeto de 60 mil Hoje em dia eu faço muita venda. e bota um cara ali pra te ajudar e você Exato. fica na parte gerencial. Exato. 2 caras, dependendo do tamanho do Exato. projeto, e você fica na parte gerencial. Exato. Hoje em dia a Ryan, né, que é a minha empresa, a gente tem 3 setores na realidade. Setor de projeto, né, projetos externos, projetos internos e outsourcing, tá? O que eu vou explicar cada um? Projetos externos, freelance em CNPJ. Externos. Projetos externos. Ok. São você chegar para mim com um projeto, eu vou analisar para você, eu vou ser o seu consultor tecnológico. Na maioria das vezes as empresas saem de lá e eu sou o CTO delas, porque o cara fez o projeto comigo e às vezes ele vai querer continuar fazendo, saca? Vai querer continuar evoluindo o projeto. Então a gente continua prestando esse serviço e eu dou toda a assistência técnica que o cara precisa, sabe? De conhecimento, know-how, tal, de startup e tudo mais. Segundo, projetos internos, que a gente faz as nossas próprias startups. Uma saiu há pouco tempo, que é o Garage. A gente vai estar lançando outra, que é o Allsmart, daqui a pouquinho. E novidades em breve aí, parceria Enzo e Júlio. Qual? Hã? Qual? Quem? O quê? O que vai sair? O que vai sair? Quem que vai sair? E outsourcing, né, cara? Que foi quando eu fiz a virada de parar de vender minha hora pra vender a hora dos outros. Saca? E obviamente auxiliar essas pessoas que estão fazendo isso. Certo. Eu tive 2 opções. Eu continuava minha empresa, largava meu emprego. Ou eu pensei, pô, eu sou CNPJ. Não precisa ser eu ali trabalhando naquela empresa. E aí que veio a parte de fazer uma parte da minha empresa ser de outsourcing. E eu pego a minha hora, eu pego outro cara que sabe a mesma coisa que eu, Certo. ou às vezes não sabe, para executar aquele serviço. Eu treino ele e ele vai trabalhar para a Ryan naquela empresa. Pensando como programador iniciante, qual foi o seu principal desafio, assim, mano? Meu principal desafio... Como que você contornou? Cara, meu principal desafio foi evoluir. Por quê? Cara, você pode sair fazendo curso, pode fazer as coisas, mas evoluir não é tão fácil quanto parece. Por quê? Você tem que saber o que estudar, você tem que ter uma indicação, você tem que ter alguém às vezes para te mentorar, saca? Você tem que ter alguém para te guiar no caminho. Pô, e aí? Beleza, aprendi JavaScript, não sei mais o quê. O que eu faço agora? Vou aprender mobile. Ok, vamos aprender a fazer aplicativo móvel. Tá, já sei o basicão. Agora posso me especializar nisso? Ou eu aprendo outra linguagem? O que é melhor para mim?
eu vou fazer outra coisa, eu vou para outro mercado, eu vou trabalhar como back-end, vou trabalhar só como front-end, vou trabalhar como full stack, vou trabalhar como DevOps, sei lá, saca? Eu vou virar tech lead. Qual o caminho que eu quero seguir? É uma parada meio complicada se você não tem ninguém te guiando, saca? Uhum. Eu tive o Michael, que foi aquele meu chefe do meu primeiro emprego, que ele me falava tudo que eu tinha que fazer, saca? Porque eu pedi. Eu me impus. Opa, então, dica importante, pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, mano. Tem que pedir ajuda, cara. Eu chegava pros sênior da empresa, pô, tô com dificuldade, mano. Às vezes nem... Aí, tipo assim, às vezes nem era do código, às vezes é, pô, cara, não sei o que eu vou fazer. Tipo assim, não sei pra onde eu vou agora. Pô, eu sei isso, mas até onde eu preciso saber, saca? Eu usava muito Ruby naquela época, uma outra linguagem, cara, maravilhosa pra desenvolver coisa rápido. Só que não tem mercado no Brasil. Então, na realidade, você ganha muito bem. Se você do Brasil souber essa linguagem, você consegue trabalhar lá pra fora assim, rápido. Consegue arrumar trabalho fácil. Fácil. E tipo assim, cara, muita vaga ganhando $7.000, $6, $5.000. Hub. Como é que é Hub? Você falou? GitHub. Ruby. Ah, ok. Entendeu? Aí tem lá aqueles mais um, que é o Ruby on Rails e tal. Mano, você consegue vaga muito fácil lá fora, porque é um mercado que cresce muito. Você consegue desenvolver um produto com o Ruby on Rails em, tipo assim, um mês, saca? Um site, se você quer fazer, você desenvolve ele em um mês. Porque ele vai criando tudo pra você só com comando, tá ligado? Você digita os bagulhinhos, ele vai criando pra você tudo certinho. Criação de usuário, deletar, atualizar, pegar todos os usuários, todas essas funções que a gente chama de CRUD, algumas a mais, ele faz tudo pra você só com comando. Inteligência artificial, basicamente, então. Não é inteligência artificial. Então. É o cara que fez, ele deixou comandos pré-definidos que executam coisas pré-definidas. É isso. Se não é comando, se não é inteligência artificial, é o comando. Exato, é um cara que já pré-definiu. É exatamente isso. Tipo templates. É exatamente isso. Ele tem templates que você consegue customizar muito fácil. Certo. Saca? No Brasil isso não é tão... E aí lá fora isso é muito popular. Mano, isso é muito... Estados Unidos, isso é muito grande, cara. Nossa, mano, é um mercado, tipo assim, gigantesco de vaga que não consegue preencher. Eles não preenchem. Por quê? Os caras têm tanto trabalho que não dá pra preencher. Não tem, mano. Cara, se você comparar a quantidade de startup aqui no Brasil com a quantidade de startup lá, mano... Aí esquece. Esquece, mano. Esquece. Não tem comparação, tá ligado? E lá eles têm essa mentalidade de querer fazer bootstrap e o MVP muito rápido. É o que eu gosto. Tá ligado? E aí eles gostam de fazer essa parada e depois faz como? Eles têm duas opções. Ou continuam fazendo tudo com Ruby, que não é ruim, mano, é maravilhoso. Ou eles migram todo o projeto pra outra linguagem, tá ligado? E Python? Python é bom, mano. É bom pra aprender. Não vejo um mercado muito grande. Até tem. Mas, tipo assim, mercado de trabalho eu não começaria com Python pra trabalhar, não. Qual que você começaria ali pra começar a trabalhar lá fora? Vamos supor, o cara tá aqui, o cara manja de Java. Vou nem falar JavaScript, Java. Justo. Qual que você falaria, mano, você sabe Java, beleza, show de bola, mas você só vai conseguir trabalhar aqui. Isso a gente tá falando de um... Não, lá fora até tem mercado, mas não tanto. Então, é isso que eu tô falando. Você tá falando de um júnior? Um júnior. Que ele quer pegar vaga lá fora. O cara já tem um trabalho aqui, mas ele quer ganhar mais, ele quer arrumar uma vaga pra fora. Ele sabe Java, um exemplo. Python, sei lá, qualquer coisa. Algo que seja mais brasileiro. Tá. Qual que é a linguagem que você falaria, ó, aprende essa que lá fora tu vai estourar boa. Vamos lá. A dica é, se você é júnior, você vai tentar virar pleno. O que você tem que fazer? Você tem que pegar mais responsabilidade. Só isso, mano. Essas nomenclaturas, cara, é tudo base de responsabilidade, tá ligado? Então você tem que arrumar mais responsabilidade. Primeiro, para poder virar pleno. E aguentar essa carga. Enquanto isso, você vai aprender. Você pode aprender Go, Ruby on Rails. Você pode até ir com JavaScript. É mais difícil. É um mercado muito grande no mundo inteiro. Então até dá para ir. Ok. Deixa eu ver mais o que. Cara, eles usam bastante C# em empresas grandes lá fora. Okay. É da Microsoft. Tá? Microsoft, isso. E... Cara, Elixir é uma linguagem muito boa também. Isso pro cara conseguir ganhar, sei lá, $5.000 mês. Ah, mano, pra mais. Pra mais? Pra mais. Mínimo? Então, se mínimo, cara, mínimo pra ele lá pra fora é $5.000, mano. Mínimo. Com essas linguagens, cara. Porque, mano,
São linguagens que, tipo assim, no Brasil são extremamente nichadas. Mano. Se você aprender essas linguagens aqui, das duas uma. Ou tu vai arrumar um emprego muito brabo, Ou tu não vai arrumar. ou você não vai arrumar, cara. Ou seja, timing, sorte, basicamente. É isso. E aí, mano, aqui, cara, tenho certeza que se eu pegar meu LinkedIn agora e procurar vagas de Elixir, eu vou achar no Brasil, mano, menos de 200. Menos de 100. Vai, no Brasil inteiro. Tá ligado? Mano, isso não é nada. E o Brasil é gigantesco. O Brasil é então, 100 gigantesco, vagas numa área é Tá ligado? absurdamente... Mas lá fora é uma quantidade bem maior e paga muito, mano. Pro cara que tá começando, que o cara que quer pegar uma vaga lá fora agora, você recomenda ele ir especificamente pros Estados Unidos? Ou de repente arrumar uma na Irlanda? Que é muito Cara, comum, eu iria. Suécia. Eu iria pra Europa. Eu procuraria Europa. Ásia não é ruim, tá? Canadá também não é ruim. A paga tão bem quanto? Pagam, cara. Não Canadá, Ásia. Ásia paga porque é tudo em dólar. O lastro, mais ou menos, tipo assim, a base é dólar, sempre. Base é dólar. Então, e se elas querem competir, elas têm que trazer alguém pagando em dólar. dólar o valor que o mundo paga, saca? Porque senão, Não tem jeito. porque senão eles vão contratar gente local mesmo, tá ligado? E aí, de repente, não consigo arrumar Não profissionais consegue e tão tudo bons mais, quanto exato. quanto um brasileiro, que no nosso mercado, Nosso produz mercado muita gente é boa. muito bom, mano. É muito bom. Cara, vou te falar, a gente forma ótimos programadores. E é muito cara, tipo assim, self-madezão, tá ligado? Isso é bom pra caraca. Voltando à pergunta. Estados Unidos é um mercado meio complicado. Visto. Conseguir visto de trabalho é muito complicado. Tá ligado? Mesmo home office? Trabalhando Home daqui office pra até lá? dá, mas, cara, eles têm muito incentivo pra contratar nativo. Ok. Tá ligado? Eles produzem bastante também, né? Eles Muito. formam bastante. Tem bastante programador americano. Certo. E aí é um mercado mais complicado, né, cara? E é um país gigantesco, saca? Também, ainda tem esse ponto. Tem bastante gente, sempre tá tendo mais gente formando, os caras focam muito em tecnologia, tá ligado? É muito competitivo. Pra ir pra lá, mano, você tem que estar pleno pra sênior e ter uma bagagem boa, ter um conhecimento bom, mano, se dá muito bem nas entrevistas. Que eles também formam os caras, né? Tipo, mano, pra caraca. Os caras só querem um speak, então eu vou trazer um júnior saindo, sei lá, da faculdade, ou sei lá. É isso que eles fazem. Sei lá como é que eles formam os caras lá, se é curso técnico, sei lá. Não, E eu vou lá é formar o cara faculdade, aqui. ou, cara, e lá eles têm menos preconceito ainda. Sem faculdade. Sem faculdade, mano. Eles não têm tanto preconceito. Certo. E Europa? Beleza, vamos voltar. Ir pra Europa, então. Você diria pro cara ir pra Europa, procurar Eu numa diria, Irlanda. por quê? Menor quantidade de pessoas. Mano, o irlandês tem problema pra achar funcionário pra qualquer coisa. Não tem gente, pô. Não tem gente. Tem vaga. Europa, tem gente. Europa, mano. Se você for procurar, muito país não tem gente pra trabalhar, pô. Quer uma curiosidade da Diga. Inglaterra? Por que eu vou morar na Inglaterra ainda? Em breve? Não é porque eu vou arrumar um trabalho lá, mas é o seguinte. O país é tão rico, a Inglaterra é tão rica, que não tem ninguém morando na rua. Sim. Por quê? Se ele vê um cara que tá lascado na vida morando na rua, ele fala assim, tá ferrado, filho, vem cá. Vou te dar essa casa aqui, vou te dar esse trabalho. Pronto, você vai sair da rua. Você quer? Vamos que vamos. Se não quer, você vai preso. Sim. E é um sistema É tipo isso. E é um sistema educacional muito forte, Não mano. tem ninguém na rua, não tem ninguém pobre no país, Não tem, porra. E outra... O auxílio deles, sabe esse auxílio que a gente teve na pandemia aqui Sim. no Brasil? O auxílio deles, mano, foi E o que acontece? ainda mais E absurdo. o que acontece que é um... Imigrante também. Hã? Imigrante também. Imigrante também. E aí o se que dá muito bem lá, acontece? É isso mesmo. E o que acontece? Isso é um efeito muito importante pra gente dos países que estão muito ricos. Eles têm que, querer ou não, importar a pobreza. Importar. Eles vão importar a pobreza. Bizarro. Cara, o auge do nosso sistema financeiro é importar pobreza, mano. E eles vão ter que importar daqui, segundo mundo, terceiro mundo. Mano, se eu quebrasse, se eu ficasse lascado na vida de alguma forma, eu acho que eu daria um jeito de morar na Inglaterra. Acho que é o melhor lugar pra cara. pra Portugal é muito fácil conseguir visto brasileiro, mas não iria pra Portugal. Eu iria também pra não. Inglaterra. E aí vai outra dica. Mano, pelo amor de Cristo, não manda currículo pra Portugal, velho. É português, eu já sei. Mano, você vai ficar preso ali pra sempre, num comodismo absurdo. Ganhando quanto? Mano, cara, eles não pagam tão bem, cara, É? quanto a média europeia, tá ligado? Eles pagam muito pouco porque você não vai ter a barreira da língua. Pra eles tem essa parada, tá Ok. ligado? Ainda mais que o visto ficou facilitado agora. Outra, preconceito com brasileiro. Eles têm.
Tem. Não vale a pena. A gente que deveria ter preconceito com eles, né? Esses Exato, arrombados. cara. Qual o Vieram aqui, sentido, roubaram porra? nosso país aqui, fuderam todo mundo. É mesmo? Caralho, mano. Caraca, Aí, se brother. algum português vier me tratar mal, eu vou enfiar a porrada nele, mano. Sem massagem. Cara, mano, os caras são meio. São bem chatão, tá ligado? Lá em Portugal eu conheci em Portugal não. Na Inglaterra eu conheci um moleque lá que era português, um garçom lá, trocamos uma Sim. ideia e tal. Pô, mantém contato até hoje no Instagram. Pô, moleque super gente boa. Mas ele não é português, ele é filho de imigrante. Sim. Então eu ainda não senti ainda preconceito de português, não. O dia que eu senti preconceito de português, eu vou enfiar a porrada nele, mano. Sem massagem, mano. Vale a pena. Cara, e outra, mano, tem uns amigos que vai pra lá. Cara, um brother meu que estudou comigo, que inclusive ele queria ser advogado, mano. Eu que botei ele nesse mundo. Cara, insisti muito pra ele virar programador. Hoje em dia tá aí ganhando, sei lá, 6 mil. Tá Dólares. ligado? Não. Reais. Reais. Ele não fala inglês ainda. Ok. Tá ligado? Tá ganhando aí 6 mil reais. E aí ele queria ir pra uma empresa lá em Portugal, mano. Os caras iam pagar, cara, eu acho que era 25 mil euros pra ele, ano. Tá ligado? 2 mil euros. É, dá 2 tipo, mil e dá 10 mil, chega 10 mil e pouquinho é, reais, ó. tipo assim, mano, você não vai trabalhar pra uns gringos Pra Europa pra ganhar 25 pra ganhar mil reais. 25 mil euros ano, 100 mil reais ano, vai. Porra, pra que você vai fazer isso? Tipo, é um salário bom, mas dá pra ele fazer Maravilhoso, mais. Dá pra ele fazer maravilhoso. Mas, porra, isso é o quê? Preguiça de aprender inglês? mais. Que ele aprende em 3 a 6 meses. Dá pra Você consegue aprender em 3, 6 meses, pô, inglês. Claro, tem que se dedicar pra caralho, mas dá. Ah, mano, conversaçãozinha básica e técnica, Dá. porra, dá, mano. É só o cara fazer essa parada, tá ligado? É preguiça, mano. No caso não, só pode ser preguiça, Ou seja, tá ligado? se você é jovem e quer ganhar dinheiro e você ainda não aprendeu inglês, você é um arrombado. Mano, se você é jovem, se você é uma pessoa viva e você não sabe inglês, meu irmão, tu vai morrer pobre. Ponto. É isso, cara. Não tem erro. Programador mais ainda. Porra, programador, você tá sendo burro. Você não vai morrer pobre, mas você vai morrer burro. Essa é a diferença, mano. Não tem sentido, mano, o cara não aprender inglês, tá ligado? Porra, o mundo que ele vive funciona em inglês. O mundo que ele vive funciona em inglês, Mano, exatamente. eu não consigo pesquisar um assunto técnico sem ser inglês. Se eu for Não procurar tem, no Brasil, eu não vou achar tem. um bagulho raso demais. Cara, eu vou achar uns... Como é que fala? Uns... Como é que é o nome, cara? Uns artigos rasos também. Não tão bons. Certo. Às vezes você acha um ou Quanto outro. em inglês você acha conteúdo de indiano, Mano, inglês, de americano. cara, inglês você acha de de qualquer pessoa do mundo, mano. E tem programador bom em todo canto do mundo. Exato. Principalmente indiano. Ó, e o mercado da Índia, mano? Curiosidade, tá? E o mercado da É Índia? muito bom pra contratar, não é bom pra trabalhar. Nem, tipo assim, as empresas mais tops ainda assim não é bom. Não, né, mano? Porque o cara vai pagar menos pro indiano que pra você. E vou te Aí falar ele um não vai negócio. con- E eu vou os te falar. indianos são bons, E eu então vou ele te não vai falar dar um pra negócio que contratar não um falta fora. no mundo. Ah. Não falta indiano, meu irmão. Foda, isso aí é foda. Cara, eu tava lá na Letônia, morei na Letônia por 7 meses, 7 meses. Mano, até lá tinha indiano. Inclusive, amassei um indiano. Pode falar isso, não, tô casado agora. Tá gravando, tá? Hã? Cara, mano, Aquele robô que eu fiz lá do Telegram semana indiano. passada foi com indiano. cara, indiano. Porra, não é por nada não. Os caras têm mais de 1 bi de pessoa no mundo, Tipo né? assim, mano, os bichos são trabalhador, velho. Um E indiano. outra, tu sabe por que é uma merda? Ah. Os caras falam inglês, mano. Tipo Os assim, caras falam inglês, de mano. berço, É mano. de inglês, né? Mas é inglês. Mas Mano, sabe falar. Mano, foda-se, o cara consegue se comunicar em inglês. E isso aí é importa, foda. mano. Mano, é uma competitividade do caralho competir com esse maluco, mano. Mas. A parada é, a gente tem, primeiro, a gente tem que dar graças a Deus que a gente é brasileiro, que o nome do nosso país é bom pra caralho lá fora, Ah, é? é Ou maravilhoso. seja, a área de programação é respeitada. Os brasileiros são respeitados. São lá respeitados, o país é respeitado lá fora. fora. Ou seja, se você tá quer arrumar um trabalho lá fora, só de você ser brasileiro, você já vai ter um. Tem, mano, você tem. Vai dar um Tem, brilhozinho a tem, mais você ali. vai. Certo. Eu brinco, toda empresa quer ter um brasileiro de estimação, mano. Toda mesmo? empresa. Eu vou entrar com vocês aí pra conversar. Chega aí, brother, chega aí. Cara, toda empresa quer ter um brasileiro, mano. É maravilhoso. Vamos conversar. Não, lá de cá. Ah. Ele que É, é o eu sou entrevistado. entrevistado. Bota a cadeira, porra. Não dá, né? Tá ligado? Mano, é um mercado muito bom, cara. Ó, falou sobre brasileiro. Sim. Eu fiz um trabalho de fotografia na Grécia.
Quando eu cheguei no aeroporto, fui pra Holanda, aí eu cheguei em Atenas. Quando eu cheguei, tipo assim, comissário de bordo da equipe da companhia aérea, todo mundo já viu o passaporte, já falou, Sim. caraca, brasileiro, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu trabalho com fotografia, fui fotografar o casamento. O pessoal começou a perguntar, não, a gente ama o Brasil maravilhoso. Todo lugar que eu vou, o brasileiro é visto como Exato, monstro. cara. Bizarro. Não sei porquê. É bizarro, mano. É bizarro. Cara, Mano, eu também... É por causa do futebol, Minha velho. contribuição foi Exato. Eu acredito que seja por causa do futebol, eu te expliquei, mano. eu te falei daquele acontecimento, eu te falei, Copa do Mundo, que tipo assim, era a época que eu tava entrando na empresa, né, pra começar a fazer outsourcing, tipo assim, eu começo Ah, tá. pra fazer o onboarding do meu funcionário que vai começar a trabalhar. Mano, eu entrei e tipo assim, tava no meio da Copa do Mundo. Mano, os caras, eles não me mandavam mensagem no horário de jogo. Olha que Era maneiro. literalmente, eles esperavam... Cara, eles esperavam o jogo acabar pra me mandar mensagem, tá ligado? Eles respeitavam pra cacete, tá ligado? Isso é muito pica. Isso é O muito Brasil perdeu, mano, ninguém falou um pio do Brasil de Copa do Mundo. Eu tava naquela, ninguém falava do Brasil, mano, na Copa do Mundo. Ninguém falava de Copa do Mundo nem nada. Ah, é Assim, claro, morreu. pô. Tá triste, cara. Tá triste, porra. Mano, pra eles sabem que essa porra, tipo assim, Cara, é por causa do futebol, é futebol, mano. É mano. por Não causa tem do futebol. jeito, não tem jeito. E toda a propaganda de turismo que tem do Brasil. Então, mas tá querendo ou ligado? não, o futebol é o maior esporte do mundo, velho. Tipo, não tem comparação, mano. Exato, Futebol mano. com vôlei, com basquete, não tem de ser também é acolhedor. É não, acolhedor sim, pra total, cacete. total. Só que, tipo assim, o principal fator que deixou o Brasil famoso foi o futebol. Pelé parou Copa, Pelé parou guerra, porra. pô. Eu acabei o esporte pra gente. Né? Tá ligado? Mano, e outra parada. Europa, a gente tá falando de Europa. Os Estados Unidos, mano, tanto faz. Os caras não ligam pra futebol. Os caras não ligam pra ninguém, né? Os caras não ligam pra ninguém. Estados Unidos é Estados Unidos e... Primeiro. Estados Unidos primeiro, Estados Unidos segundo. E Terceiro. talvez Estados Unidos terceiro. É Tá isso. ligado? E é isso. Mano, o europeu ama futebol. Tá ligado? O europeu Também acho, ama também brasileiro. Europeias também. Rapaziada Amo, que tá amo. assistindo aqui, ó. Europeias, amam brasileiros. Vamos pra Europa. Pois é. Quem é solteiro, né? Quem é casado, não. Por Eu favor. sou casado, Não não vou arrumem merda. Casado com E aí, cara, o que eu ia falar, mano? Eu ia falar que é o seguinte, por exemplo, sempre tem assunto com alguém. Continuando essa linha do futebol, italiano. Mano, italiano, o cara ama falar de Adriano Imperador, ama falar de Ronaldo Fenômeno. Ou seja, daí Espanhol também ama falar de Ronaldo. já tem uma dica aí pro cara que tá querendo arrumar uma vaga. Se ele vai, de repente vai ter uma Assunto sorte. comum, mano. Vai ter uma sorte do caramba de pegar um... Vai se programar, não. Vai se candidatar a uma vaga na Itália ou sei lá, na Espanha. Não sei se tem, Mano, vai. estuda. Fala um pouquinho. Cara, não é tem duas coisas. Os caras ficam falando, estuda a empresa que você tá aplicando. Vai pra entrevista sabendo. Mano, estuda também o país da empresa que você tá aplicando. Querendo ou não, o cara da tua empresa que tá indo entrar, ele Boa. é daquele país, mano. Boa. Cara, é muito bom quando o nego fala do Brasil. Eu amo quando o nego fala do Brasil, velho. Toda vez que eu conhecia alguém na minha temporada de Europa, que eu conhecia alguém em um país, que essa pessoa era de outro país, a gente falava do país dela, alguma coisa que eu sabia, que eu sempre fui curioso com essas porra Sim, de mano. país. Eu sempre sei um fato de um país. Então falava de alguma coisa ali, e quando eu não sabia alguma coisa muito interessante, que fosse de fato, valesse a pena falar, puxava o celularzinho assim de Exato, canto, cara. dava uma olhadinha e Não, puxava o custa- não assunto. custa Já era, nada, velho. Tá ligado? Cara, aí, tipo assim, porra, eu sei que os caras gostam de futebol. Mano, todo mundo gosta de futebol. Mas na Europa. E os caras vêm puxando. Ah, não sei o quê. Mano, na Espanha é, tipo, o melhor lugar do mundo. Mano, França também. o que teve... É meio foda agora que os caras estão putos com o Neymar e tudo mais. É nada. Francês ama o Neymar, mano. É só a mídia brasileira que mete o pau nele. Tô te falando. Ah, eu não vivi sei. em Paris Tipo um assim, mês. querendo ou não, os caras Todo mundo que eu conheci Então, gostava do isso aí Neymar. eu tô levando do que eu vejo. Eu os caras assisti- que eu conheço não tem problema nem com o Neymar. Eu assisti a final da Champions League em Paris. Eu tava em Paris Sim. na final da Champions League do ano passado. Final? Foi ano passado mesmo. Não, foi ano passado. Foi ano Só não lembro passado. se- acho que foi na Foi final, a final, Real Madrid e PSG. sim. Foi não. Foi essa final não. Você errou pra caramba. Não Você foi errou essa que você foi? feio pra caramba. Mas não foi a final, mano? Ô, Marolei. Não, calma aí, filho. Enfim, não importa. Eu tô te falando que foi, pô. Tá, mas vamos lá. Não, acho que Teve evento e tudo. Foi, ano mano. passado foi Real Madrid e City. Não, eu não tô e falando City que foi ano não, passado, não, cara. Enfim, Eu foda-se. só estou falando que teve. Enfim, Justo. tava lá, mano, eu tava no bar, o jogo do PSG. Não foi final não, o PSG jogou na final. Final que o PSG jogou foi contra o Bayern, se eu não me engano. Enfim,
Todo mundo gritando o nome do Neymar, filho, do Mbappé. Só. Não tem essa de... Ah, mano, então... E isso sem o Melhor Neymar tá ainda. jogando, na época o Neymar... Acho que o Neymar não jogou. Não jogou o jogo que eu tava assistindo. Gritando o nome do Neymar, velho. Cara, melhor ainda. No então. bar, na rua lotada. Mano, chega a falar dessas paradas, tipo assim, Richarlison na Inglaterra, os caras gostam do pombo pra caralho. Contra o Liverpool, PSG e Liverpool. Foi? Não foi final, ou foi final? E aí, produção, vocês sabem? Qual que é o jogo? Final da Champions League? Teve algum PSG Produção. Liverpool? Teve algum PSG Liverpool? Final foi Real Madrid campeão. Não, mas durante, sem ser final, Vou ver aqui pra vocês dois. na tabela. Teve um PSG Liverpool, não teve? Porra, tem que ter. Porque eu lembrei agora, os caras tava de vermelho. Teve 2x1 PSG, depois 3x2 Liverpool. Ano passado isso. Isso. Isso aí mesmo. Perfeito. Não foi final, mas foi PSG Sim. Liverpool. Eu tava lá, no Mano, jogo. é muito importante você saber com quem que você tá falando. É muito importante. Tipo assim, você não vai saber da vida pessoal da pessoa, né? Mas você vai saber de algo comum que quase todo mundo tem, Certo. tá ligado? Isso faz muita diferença. Vamos falar um pouquinho de dinheiro. Bora. Beleza, o cara consegue um salário bom. Pra caralho. Mas pro cara enriquecer mesmo, ele tem que fazer duas coisas. Quer dizer, ou uma ou outra, né? Ou ele vai poupar bem, ter um gasto controlado, Sim, dá pra fazer. ou ele vai desenvolver as próprias paradas. Mano, a parada é essa. Enriquecer com programação é muito tranquilo, cara. Porque, mano, vamos lá. Se você tiver 20 anos e você começar a receber 25 mil reais por mês, Porra. com 30 anos você vai estar com quanto investido, mano? Eu quero saber de abrir empresa nada? Se botar em Bitcoin, então tá bem. Quer dizer, se eu tivesse com 20 anos... Muitas das tivesse empresas que eu fazer trabalho isso. recebem criptomoeda, mano. Porra, top. Você acha que esse cara paga imposto? Eu não pago um puto. Vai, Leão. Fica falando sem público aí, vai? Porra, ô, tira Vai. isso, mano. Vai! Agora tem que fazer a porra do corte. Ô, mas eu tô no limite, filho. Eu tô abaixo do limite. Que eu posso tirar em criptomoeda, foda-se. Abaixo. Eu não posso falar o que eu faço pra estar abaixo do limite. Ô, Julio, vamos cortar essa porra, hein? Cortar nada assim inteiro. Vai assim mesmo. Vacilão, né? Mas a parada... Mano, se você recebe 25 mil em 10 anos, mano, porra, você tem muito investido. Depende, se viajar o mundo, não. Dá também, mano. Pô, mano, pra Cara, você viver na moral, você gasta. Ah, ok, Vamos mano. supor, você é um cara que gosta de ir pra lugar que tem turismo. Ok, mas igual, aí você porra, não vai ser rico de dinheiro, você vai ser rico de cultura. Tu vai pra Barcelona, mano, Barcelona, você vai alugar um apartamento de 40 metros quadrados a 1.200 euros. Ok, mano. O dinheiro que você tem, você bota pra render ele em algum fundo, você vai pagar com juros, você paga viagem, pô. Cara, mas, aí ô, tem que ser uma Júlio, quantidade calma aí, boa. calma aí, O cara calma aí. tá em começo de carreira não tem isso ainda. Calma aí. Mas aí, vamos lá. A parada é, se o cara quer fazer isso no momento que ele começa a ganhar 25 mil, ele é um gastador compulsivo, porra. Não, eu fiz. Você é um gastador compulsivo. Mentira, eu ganhava mais. Eu já ganhava Então mais de pronto, 25 mil. porra. Eu ganhava mais É isso que eu tô de falando. 25 E aí, mano, o cara, ele quer fazer isso, ele vai ou ganhar mais, ou ele vai esperar um tempo. Tá ligado? Porque, mano, dá pra ganhar 15 mil dólares, não sei quantos mil dólares, se você chegar a sênior e tal. Dá pra- Gasta 3, 4. Pronto. Tá bom. Você pra investe caralho. 10 mil dólares por mês, tá bom não? Porra, tá safe. Tá ligado? Ah, mano, dá pra fazer muita coisa, tá ligado? E aí, o primeiro passo é esse, mano. Se o cara quer enriquecer, é só trabalhar. Se você for CLT, você consegue enriquecer. Não tô falando de você andar de Lamborghini. Tô falando de você ter uma casa na beira de Ipanema. Eu tô falando de você ter uma vida, mano, maravilhosamente boa. Não tô falando de você ter uma vida de milionário, centimilionário, que aí esquece, você não vai chegar. Tá ligado? Como CLT? Agora você quer chegar? Você quer andar de Porsche do ano? Calma aí. Antes de a gente falar disso, deixa eu dar uma mijada. Vai lá. Tô chorando aqui já, calma aí. Aí, viu? É isso que eu falo, pô. O cara fica assim, ó. Fica aqui batendo o pezinho, batendo mão, aí começa a suar, tá ligado? Calma aí. Vai lá, Gilberto, começa com ele. Eu. Quer beber uma coisa, uma coquinha? Não, tranquilo. Pega uma água só. Pega você. Acho que meu copo tá em cima. Tem que deixar um mictódiozinho portátil aqui. É. Mano, uma mangueirinha pro cara botar assim no... Tamanho, né? Mas o Gilberto é mangueirinha fininha.
Mas não precisa botar ele lá dentro, né, cara? É só a biqueta. Ali não cabe. Bota uma mangueirinha, uma pet aqui, pô. Ah, já fez muito no escritório, tá? No escritório tinha banheiro, cara. Ai. Deixava as garrafas pet acumulando lá. É, mano, só fechar, não sai nada. Aí chegou um cliente, tem garrafa PCP, não, refrigerante. Agora na Antártica. Enquanto ele não pedir pra tomar um gole, tá bom. Tá quentinho, né? Você deixou esquentar? Chato. Fora da geladeira. Eu gosto assim. Porcaria não é homem, né? É muito assim mesmo. Ah, ficou bonito uma história, hein? Aí, ficou garotão, hein? Cadê? Tá jovial aí. Ai, meu joelho. Ficou maneiro. Eu fui com o abração, mano. Meu braço tá Não, grande assim, não. aumentei. Ah! Aumentei de novo. Vamos lá. Vamos que vamos? Vamos lá, falar de dinheiro agora, A né? gente parou onde? A gente falou do cara que não quer viver uma vida com a casinha... Não, isso aí a gente já falou. Não, ok. Agora a gente vai entrar no rico. É isso. Que ganha dinheiro de verdade. Agora a gente tá falando do cara que quer andar de Porsche do ano e viver em mansão? Pô, vou te falar. Eu acho que a maior parte das pessoas não querem viver isso aí, não. Justo. Mas a maior parte das pessoas querem ter a possibilidade de viver isso A aí. parada é possível. Não tô falando que você vai chegar. A parada é, mano, o mínimo que você pode chegar é ter uma vida boa pra caralho. Agora, se tem uma vida de centimilionário, é uma possibilidade. Porra, tá ótimo. A maioria dos brasileiros tem a possibilidade de ter uma vida boa pra caralho. Ó, a gente falou do cara de $15 mil mês. Que é o cara, um dos caras mais picas que tem, eu imagino. É. Pra o por cara aí. chegar a $15 mil, o cara tem Coisa que pra ser caralho, pica. mano. Porque, mano, isso aí vai dar É, tipo assim... 70 pau mês. Ah, mano, ali com uns 6 anos de carreira, você consegue ganhar isso. Isso é bastante tempo. Bastante tempo. Dá pro cara fazer isso nos 24, 25 É anos? mais Dá, do que uma sim. é um pouquinho mais só do que uma faculdade. Um Olha que pouquinho coisa mais, né? maravilhosa. Um pouquinho mais do que um juiz no Brasil. Olha que coisa maravilhosa. E trabalha menos, Não, e provavelmente. outra coisa, você não teve que fazer faculdade, OAB e não sei o que lá, tá ligado? E aí, produção, acho que dá pra virar programador, não é não? Acho que eu vou Dá fazer a pra fazer, migração, mano. hein? Dá pra migrar pra Eu carreira. vou sair de empresário, né? Tá maneiro, né? É bom, cara. Tá ligado? Vamos lá, e aí, o que você tá fazendo? O que você faz? Vamos lá, o que eu pra faço você agora pra você ter mudado de patamar, de sair de Vamos um lá. mero programador pra um cara... Pra eu ganhar, mano, bastante. Vou abrir tanto assim não os números. Que é superstição. Cara, primeiro, você tem que ter teu CNPJ. Tu tem que parar de vender tua hora. Certo. É o primeiro passo. E aí, ou você... Isso pro programador que quer enriquecer. Isso é isso. É exatamente isso. Ok. Não tem problema nenhum o cara não querer continuar vendendo a hora dele. Maravilhoso. Só que se ele quer chegar nesse patamar, ele tem que parar de vender a hora dele. E aí ele pode fazer uma software house, pode viver de freela, só que ele ainda vai estar vendendo a hora dele, a não ser que ele tenha uma equipe. Se ele tiver uma equipe, ele vai fazer uma software house. Então, é uma Ok. coisa. Software house, outsourcing, SaaS, startup. Tá ligado? Que nem todo SaaS é startup. A maioria do SaaS é startup, mas nem toda startup é SaaS. A galera não sabe o que é startup. Define startup. Cara, empresa com uma alta possibilidade de crescimento tecnológico. Empresa tecnológica. Achei que você não ia falar. Exatamente. Startup, empresa Empresa tecnológica. com Ponto. Que tá começando ali, geralmente. Tá? Então, se a galera tá começando um negócio ali, sei lá. Dá um exemplo aí. O que a gente tá fazendo, porra? Pronto. Vai. A gente tá fazendo um aplicativozinho, vai. Tá fazendo um app ali de Exato. futebol. Exato. Um app. Uma startup. Tecnológico. Tecnologia, envolvido com tecnologia. Pronto, startup. É isso. Basicamente. É isso. E aí o cara, mano, ele vai ter que fazer uma dessas paradas. Por quê? Você vai ter que seguir um dos caminhos da vida pra parar de vender hora. E o caminho é empreender. Não tem outra solução, meu irmão. Você vai ter que empreender. Tá ligado? Ou você vai arrumar uma maracutaia. Tá ligado? Tipo assim, você pode fazer outsourcing sem empreender. Aí você vai estar fazendo um bagulho que eu não sei nem se é crime, mas porra, errado pra cacete. Tá ligado? Que é? Você não contratar o cara e fazer ele trabalhar pra você sem contrato, sem assinar carteira às vezes, ou sem mesmo um PJ, sem falar pra empresa que você tá fazendo outsourcing, que você está fazendo outsourcing, tá ligado? Isso aí é tudo um problema. Mas é isso, tá ligado?
Você tem que empreender. Cara, os meios mais divertidos pra mim é startup. Software house é maneiro, tudo mais, dá pra lucrar um dinheiro maneiro, dá pra fazer um caixa muito bom. Só que, mano, startup é legal pra caraca, tá ligado? Desenvolver ideia, desenvolver produto. Você tem o risco ali de, porra, pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. Sabe? Isso, inclusive é uma coisa que eu não gosto muito quando a galera tá falando, tem startup disso, disso e disso. Mano, Não vai. Mano, eu não falo. você não tem nada, velho. Com todo respeito. O cara que tem mais de uma startup não tem nada. Não tem nada, mano. O cara que tem uma porrada de coisa, onde ele mete uma porrada, o cara não tem nada. Se você não tiver pelo menos um sócio que tá focando só naquilo, você não tem nada. É isso. Tá ligado? Você tá brincando. Você tá brincando de ser empresário. Você não é. Saca? É isso? É exatamente isso. Então você tá lá com a tua startup, você começa a desenvolver ela, mano, bota vida, bota suor naquilo. Cara, aquilo ali, sempre vejo startup como a forma que eu vou enriquecer. A forma que eu vou ganhar minha liberdade. A forma que eu vou ganhar dinheiro. Tá ligado? Até porque dinheiro é liberdade. E, mano, veja como isso. Porque assim como você pode ganhar o teu salário nessa startup e você continuar sem um crescimento gigantesco, mas você conseguir se manter para acabar às vezes você desenvolvendo outra, ou você evoluir a sua, sabe? Porque você está lucrando um pouquinho, tem como lucrar mais. Ou às vezes você vai chegar num nível de fazer um unicórnio, tá ligado? Aí tem que ser pica mesmo. Aí você tem que ser pica, mas existe E a olha lá. possibilidade. Não, você tem que ser muito pica. Não, tô falando em olhar se vai conseguir. Exato, tipo, nem exato. sendo muito pica, mas às Nem vezes ser você muito- consegue. Porque, mano, é uma junção de sorte, habilidade, local Com certo, timing, com timing absurdo, com com os pessoas, contatos com certos. o contato certo, com as Com pessoas você certas. conseguir reunir as pessoas certas. naquele Aí negócio. você talvez faça um unicórnio. Talvez, Talvez. com tudo isso, talvez você faça um unicórnio. Mas dá pra fazer um pônei. Pô, vamos lá. A galera não sabe o que é um unicórnio. O que é um unicórnio? Cara, uma empresa que tem 1 bi de valuation. Uma startup com 1 bi de valuation. Agora, se tu quer saber o que é valuation e como chegar nesse valor, Ah, aí é. você vai pro Google. Aí você procura aí, mano. Porra. Chat GPT, sei lá. Porra. Porra. Já é demais. né? Inclusive, é por isso que chama unicórnio. Não tem muitas. Nem eu sei, não sei explicar muito bem, não. Valuation? Ah, mano. É o valor que a empresa tem. Não, valuation Não precisa ser tão profundo assim na explicação de valuation. é fluxo de caixa futuro. Depende, tem várias estratégias pra definir valuation. Tem pra cacete. Verdade. Cada tem, empresa Tem com o usuário, tem com o faturamento. tem várias EBITDA formas. e não sei mais o que. Tem um monte de métodos pra Tem várias definir formas de valuation, definir. tá ligado? E querendo ou não, o mercado de tecnologia acaba sendo muito... É inflado pra cacete o valuation do mercado Agora de não tecnologia. tá mais depois das quedas. Duvido que Ainda não tá ainda? Muito, mano. Cara, você começa uma startupzinha ali, você tem 100 clientes, ela já vale 1 milhão. Tá ligado? É um absurdo. 1 milhão daqui a 10 anos. Tá ligado? Ainda tá inflado nesse nível? Tá. Achei que tinha nada derretida. É bem inflável. É bem inflado. Tipo assim, não tem mais na quantidade que era. Viu? Não na quantidade. Mas os valores. Até porque antigamente o investidor tava botando dinheiro em tudo quanto é canto, exato. tacava dinheiro, né? Agora com juros altos. Aí por que diminui. ele vai fazer Ah, tá. Ah, entendi. Entendeu? Justo. Juro tá alto aqui, juro tá alto nos Estados Unidos. Juro tá alto no mundo inteiro. Então, pra que eu vou investir em startup se eu consigo ali consigo deixar meu dinheiro bem em dólar num juro de, sei lá, acho que tá 2%. Vamos falar de uma coisa que é bem interessante pra quem é programador e quer seguir por esse caminho. Bootstrap ou... Ou investimento. É essa a pergunta? Essa é a pergunta. Eu sou bootstrap, mano. Por quê? Você não Por fica que na você mão, prefere o bootstrap você a não investidor? fica na mão do investidor. Querendo ou não, teu sócio, o investidor, ele vira teu sócio. Se ele não gostar do caminho que você tá levando, você vai ter que talvez respeitar a opinião dele, dependendo da quantidade do teu projeto ele tenha. Ou você vai ter um cara chato que não tá gostando do trabalho que você tá fazendo e ele vai estar te dando pitaco. E, porra, isso é chato pra caraca, tá ligado? E ao mesmo tempo, cara, bootstrap te dá a liberdade de você sempre ser dono do negócio. Exato. Tá ligado? Querendo ou não, vai chegar um momento que talvez seja interessante pra você vender uma parte pra um fundo. Porra, você tá lá com... Eu, particularmente, não me vejo fazendo isso. Mano, se tá dando lucro, Mas- não tem por que vender. Então- A minha opinião é essa. Porra, mas... De repente, em alguma coisa bem específica, vale a pena. Correto. Só que a correto. Se maior for uma parte dos oportunidade- casos eu não acho que mano. vale. A maior parte dos casos você pode simplesmente reinvestir, ganhar mais e continuar. Exatamente. 100%. Exatamente. Então,
Agora sempre fica perguntando, cara, tipo, você pode dar uma olhada, sempre vai ver um monte de coisa assim. Bootstrap ou investidor, mano. Faz o teu, velho. Você já ganha bem, mano. Você já ganha bem, o programador já ganha bem. Mano, pra quê? Você não Pra precisa quê? de R$1 milhão pra fazer o negócio dar certo. Tá ligado? Você não Isso, precisa ser sabe uma o que é Uber. isso? É Esse é o ficar cara que olhando- Mano, esse é o cara que é precoce, mano. O cara não sabe fazer o bagulho e acha que o dinheiro vai comprar habilidade. Até porque pega muito de exemplo Uber, Spotify, Airbnb, Exato, pega própria empresas que Nubank. estão grandes até hoje por causa de investimento. E aí eu vou dizer uma coisa. Fala que a Uber não dá um puto de lucro. Deixa ver a câmera voltar em mim. Vamos aí. Que o iFood não dá Ó. um puto. Essas empresas não dão lucro não, filho. Só ganha dinheiro de investidor. É maneiro ganhar dinheiro de investidor? Pra alguns desses casos? Com certeza. Pode ter certeza que esses caras lá, donos da empresa, estão felizes da vida. De ter vendido 60%, 70% e botado dinheiro no bolso. Porra, com certeza eles estão felizes da vida. Ó. Quem Botar não? uma porrada de milhão no bolso. Porra. Só que eles não são donos de negócio mais. Simplesmente. E eles são donos de um, eles são parte donos de um negócio que não dá lucro. Ainda tem isso. Aí, às vezes, os caras mudam toda a estratégia do negócio, muda toda a pegada, muda todo o teu propósito, aquele negócio. Beleza, se tu tá cagando pro propósito, que é dinheiro, foda-se, aí, suave. Tanto faz. Agora, sim, Exato. esse é um papo meio clichê até, né, mas... Papo meio clichê, né, meio merda. Mas é a grande realidade. Se tu quer, que criou a parada, que criou aquele certo sentimento ali, de fato tem um motivo pra você ter criado, não faz o menor sentido Não faz. Mano, ir pro sério. investidor. Hoje em eu dia... acredito que deve ter alguns casos específicos de contrato. Tipo assim, ó, isso não pode ser mudado, isso vai... Tem. Provavelmente tem uns casos assim, né? Tem, Mas a maior tem. parte não. Os caras chegam e falam, ó, vou te dar tantos milhões por isso aí. Exato. É, eu Parte que da mando e empresa. foda-se, pau no seu... Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Então, E, tipo assim, eu vejo minhas empresas como filhos meus, tá ligado? Eu tenho esse sentimento. Cara, eu não quero dividir essa parada, tá ligado? Porra, eu tenho ali a minha empresa e o cara vai querer pegar uma parte da minha empresa, tipo, de bobeira, tá ligado? Sendo que eu posso simplesmente continuar botando força. Ou melhor, cara, no começo de uma empresa, capital monetário não é tão valioso quanto capital mental. Conhecimento, dinheiro não vale tanto quanto conhecimento. Se eu tiver um principalmente sócio no meu... começo, justo, Principalmente no entendi. começo. Mano, se eu tenho um sócio meu que vai ajudar... Porque, cara, com dinheiro não vai te ajudar a desenvolver produto. Desenvolver produto é cabeça, mano. É verdade. E você precisa de um cara muito crânio. Ou você vai pagar esse cara, Pô, você vai pagar o... tá ligado? Mas é bom, se você tiver muito dinheiro, é maravilhoso. Maravilhoso. Só que também é bom ter esse cara como teu sócio. Tanto que tem uma porrada de gente que começa um negócio com dinheiro e perde tudo. Exato, mano. E é muito rápido que esses caras perdem. Mano, torrar 50 mil, torrar 100 mil em negócio, é assim, ó. Sim. Eu torrei 50 mil já. Às vezes vai num mês. Não torrei tudo, mas Sim. torrei parte. Cara, às vezes vai num mês esse dinheiro. Tá ligado? É foda. E às vezes porque você não tem conhecimento do que você tá fazendo. Se você pega 50 mil e investe em conhecimento ao invés de investir em, sei lá, o que dá pra investir. Cara, às vezes você pega 50 mil, você acha um cara muito foda, você guarda o dinheiro. Quer dizer, você não recebe o dinheiro e arruma um cara que é um crânio absurdo, vai melhorar teu produto, vai desenvolver junto contigo, vai virar teu sócio. O foco dele de crescer a empresa vai ser o seu foco de crescer a empresa, igual. E vocês vão caminhar de mão dada. Mano, é um casamento. Não vem segurar minha mão não, viado. É um casamento. Vem querer botar nela no dedo não. Tá ligado? Não, tô zoando, vamos lá. Cara, é um casamento. Primeiro, você tem que confiar no cara e você tem que isso. saber que ele tá agregando na casa junto contigo. Tá ligado? De alguma forma. E é muito importante, mano. Eu prefiro muito mais um sócio que um investidor. Tá ligado? Eu dou muito mais valor pro meu sócio do que pro investidor. Porque é o cara que me ajudou a desenvolver o produto. Porque sem o produto, cara, se você não tem um produto bom, você não lucra. E aí você vai virar uma empresa que só Não vive de... importa o quão bom você Meu irmão, seja você- em tecnologia. Se eu não vender, mano, e aí? Eu posso ter o melhor... Cara, eu posso ter o aplicativo mais tecnológico e mais pica, brabo melhores do mundo. funcionalidades. Melhor funcionalidade, brabo. Porra, mas eu não consigo vender pra ninguém. Não adianta de nada. Vou conseguir ali, 100 usuários, acabou. Às vezes a oferta foi. O produto foi desenvolvido de forma tão boa que foi errado, não tem nada a ver com a oferta. Exato, exatamente. Às vezes não existe essa demanda. Você criou uma demanda que não existe. Olha que merda. De acordo. E aí um sócio vale muito a pena por causa disso, tá ligado? Justo, vamos encerrar, estamos no finalzinho já. Isso. Cara, fazer o ritual padrão. Dá um conselho pro cara que
tá no mercado, mas é júnior ainda e quer sair daquele salário merda de 3 mil reais por mês que ele ganha pra ganhar um de 3 mil dólares, de 6 mil dólares, ou de repente ele quer seguir nisso temporariamente pra ele fazer caixa, pra ele Sim. pegar uma certa estabilidade na vida e após isso ele iniciar sua startup, Empreender ou até mesmo só viver de renda. ponto. Que seja. Isso, dá uma dica pra esse cara. Cara, primeira dica mais besta de todas. Aprende a porra do inglês, mano. Aprende o inglês, cara. Não seja preguiçoso. Vai estudar inglês. Vai estudar inglês. Vai procurar curso da tecnologia que tu já sabe. Vai fazer networking, mano. Cara, tem um monte de evento aí gringo na internet, online. Cara, entra nessa parada, conhece os caras, mano. E outra, tu quer vaga, tu quer emprego, vai mandar currículo, cara. Vai mandar currículo, vai mandar mensagem para recrutador, vai mandar mensagem para programador que já trabalha nessa empresa que tu quer entrar, tá ligado? E não economiza, mano. Assina o LinkedIn Premium, cara. Tem gente que acha bobagem, mano, mas o LinkedIn Premium é bom pra cacete. Curso, mentoria. Tudo área. isso. E outra, você pode mandar mensagem direta pros caras que tem chat bloqueado. Chat bloqueado, acho que é isso. Uhum. Tu consegue mandar mensagem pros caras. Você consegue chegar pra um programador que já trabalha nessa empresa e falar, pô, você consegue me indicar, mano? E aí, cara, é muito mais fácil o cara te indicar. Ou você, sei lá, busca uma amizade com esse maluco, desenvolve alguma coisa e depois ele vai te indicar, tá ligado? Cara, dê a cara a tapa. Acho que essa é a dica principal, mano. Dá a cara a tapa e não ser preguiçoso. Não é fácil. Mas, porra, tu já tá no mercado, tá ligado? Tu já fez o mais difícil que é pegar a primeira experiência. Agora é mole, tá ligado? Mole. Aprende inglês, não seja preguiçoso, mano. Aprende inglês. Se tu não quiser, mano, aprende outra língua aí, espanhol, sei lá, e vai trabalhar pra Espanha. Vai diminuir muito onde é que tu pode ir, cara. Mas aprende alguma coisa. Aprende outra língua, tá ligado? E ser especialista no que você faz. E depois você começa a ampliar isso. Mas seja especialista, tá ligado? Nenhuma empresa quer um cara que faz tudo e não faz nada. Tá ligado? Ainda mais júnior. Júnior não teve tempo De fazer tudo ainda. pra se especializar em tudo o mínimo possível. De ir Não tem, mano. Não Pode tem. crer. Então, seja especialista. A minha dica é essa. Então é isso. Essa era a mensagem. É isso. Ficou um pouquinho grande, mas tá bom. Não, é isso aí mesmo. Acho que deu pra agregar bastante aí pra quem tiver Eu acho que assistido. deu. Porra, se ele não. Cara, se o maluco não tirar nada daqui. Ah, mano. Tem que continuar ganhando 3 mil reais por mês mesmo. Tá, isso então. Bom, muito obrigado pela sua Muito obrigado pelo participação convite. hoje. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou... Ó, deixa a tua rede social aí. Enzo Amorim 14. Eu sou low profile, pô. Não é nada, é produz conteúdo. Já segui lá, ele já marcou Já- tudo. Já marcou? É Enzo Amorim 14 no Instagram. Agora Vai vou ter ser, que ser high profile. Tá, Enzo Amorim 14 no Instagram, só isso aí, rapaziada. Valeu. Tá, é isso aí. Tamo junto. E até o próximo Tamo episódio. junto, rapaziada. Qual que é o nome do Valeu. podcast? Júlio Cast. Júlio Cast. Podcast do Julião. Valeu, rapaziada. Valeu. Ai, meu joelho.